trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Quantos podem dar glória para Jesus, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos, seguindo a orientação do nosso pastor presidente, vamos estar trazendo uma palavra para a nossa meditação nesta noite. Eu peço encarecidamente a atenção dos irmãos, concernente ao ouvir a palavra de Deus, porque muitas vezes nesta hora o inimigo das nossas almas tenta nos desvirtuar para que não possamos entender a palavra de Deus, não é? Às vezes dá o incômodo, dá vontade de ver o celular, às vezes dá vontade de tomar água, às vezes dá vontade de ir no banheiro. Tudo isso são distrações que o inimigo lança para tentar impedir de você perceber, ouvir a palavra de Deus, porque ele sabe, se você ouvir a palavra de Deus e guardar no coração, vai ter bênção preparada. Diga amém. Porquanto, queridos irmãos, convido a você para abrir sua Bíblia no livro dos Salmos 119. Salmo 119, vamos ler o verso de número 11. Salmo de número 119, o verso de número 11. Só o verso 11 para a nossa breve meditação. Eu gostaria de ler, e logo após eu ler, gostaria que todos os irmãos, em uma só voz, leiam o versículo 11. Amém? Amém, meus irmãos? Salmo 119, verso 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Todos no 3. 1, 2, 3. Escondi para eu não pecar contra ti. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, quero trazer uma palavra subordinada ao tema a palavra de Deus e o coração. Vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus e o coração. Todos nós sabemos que o livro dos Salmos é um dos maiores, ou o maior livro da Bíblia. Contém 150 versos, não tem capítulo, porque o livro dos Salmos é o inário, é o inário de Israel. É no livro dos Salmos onde Israel adora ao Senhor através do canto, do louvor. O livro dos Salmos demorou aproximadamente 1000 anos para ser escrito, e tem diversos autores ou compositores. Davi escreveu 73 aproximadamente. O Salmo de número 119, ele não foi especificado quem foi que escreveu. Uns estudiosos acreditam que foi Davi, outros acham que foi Daniel ou Esdras. Contudo, que o versículo que o salmista escreveu, o verso que ele escreveu: escondi a tua palavra no coração, para eu não pecar contra ti. Agora, podemos imaginar, pensar e meditar. O salmista disse que escondeu a palavra no coração para não pecar. Lógico, ou logo eu entendo que eu só não vou pecar se eu esconder a palavra no coração. Amém, meus irmãos? E eu só posso esconder a palavra no coração quando eu meditar ou ler a palavra do Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Se eu não leio a Bíblia, se eu não medito na palavra do Senhor, não vai ter como eu colocar, guardar no coração. Eu só vou guardar a palavra no coração quando eu meditar na palavra de Deus. Digo amém por isso. E eu louvo ao Senhor pela presença dos irmãos, das irmãs,
da mocidade, dos obreiros, de estarem aqui no culto de doutrina, no culto de ensinamento, porque eu observo que os irmãos vieram porque quer ver, ouvir e aprender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo, ele vai nos ensinar, ele vai falar conosco de uma forma gloriosa. Quem crê assim, diga amém. A palavra coração, queridos irmãos, aparece 730 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento ela aparece 105 vezes. Só no livro de Provérbios aparece 50 vezes. E observe o que significa a palavra coração. O coração, no sentido fisiológico, é o órgão central do corpo e o núcleo da vida física. O coração, no sentido psicológico, é a fonte dos motivos, é o centro das paixões, é o âmago dos processos dos sentimentos. A Bíblia diz que o coração é como o centro do intelecto, é o centro das emoções. Agora observe, se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4 e o versículo 23. Veja o que a Bíblia diz sobre o coração, 4 e 23. Diz assim, se os irmãos acharem, acompanhem comigo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o que, irmãos? Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Vou repetir esse versículo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora eu peço a atenção dos irmãos, para os irmãos observarem no livro de Provérbios o que a Bíblia diz sobre o coração. Provérbios capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz que o coração é o centro da perversidade. Provérbios capítulo 6, verso 18, a Bíblia diz que o coração é o centro dos projetos iníquos. Em Provérbios 7, 10, o coração é o centro da astúcia maligna. Em Provérbios 8, verso 5, o coração é o centro do entendimento. E em Provérbios capítulo 12, verso 20, o coração é o centro do engano. Em Provérbios 12, 25, a Bíblia diz que o coração é o centro da ansiedade. Em Provérbios capítulo 14, versículo 13, o coração é o centro da tristeza. E em Provérbios capítulo 14, verso 14, a Bíblia diz que o coração é a sede do caminhar infiel. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, o coração é a sede da alegria. Mas em Provérbios capítulo 15, versículo 14, o coração é o centro do conhecimento. Em Provérbios 16 e 5, a Bíblia diz que o coração é a sede da arrogância. Em Provérbios 18, versículo 12, a Bíblia diz que o coração é a sede do orgulho. Em Provérbios 18 e 15, a Bíblia diz que o coração é a sede da prudência. Em Provérbios 19 e 3, o coração é a sede das murmurações. E por fim, em Provérbios 23 e 17, a Bíblia diz que o coração é a sede da inveja. Agora diga comigo, repita comigo: hoje eu vou guardar a palavra do Senhor no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Quantos dizem amém? Jeremias capítulo 17, verso 9. Veja o que o profeta disse concernente ao coração. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 9 do capítulo 17 de Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Vou repetir. O profeta diz que o coração é enganoso. Não só enganoso, ele é mais do que todas as coisas, enganoso. E tem mais, além de ser enganoso, além de ser mais do que todas as coisas, a Bíblia diz que o coração, ele é perverso. Quem o conhecerá? Aí o próprio Jeremias, no capítulo 17, o verso 10, ele mesmo responde. Aí o Senhor entra na cena para dizer assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Glória a Deus. Os irmãos sabem o que significa esquadrinhar?
significa examinar minuciosamente. Deus está dizendo: eu, o Senhor, examino minuciosamente o coração, ou cada coração. Quantos dizem amém por isso? Deus pega o coração assim, Ele abre e Ele divide o átrio, o ventríloco, as aurículas, a aorta, a veia cava, a veia pulmonares, o miocárdio, o apicárdio. Ele divide tudo o coração. E tem mais, irmãos. Salmo 44, versículo 21 diz assim: Ele sabe os segredos de cada coração. Esse versículo é forte. Que além de Deus conhecer o coração, além de Deus esquadriar o coração, a Bíblia diz que Ele sabe os segredos. Segredo é aquilo que a gente esconde, que a gente guarda, que ninguém sabe. A gente guarda lá os segredos lá dentro, no cantinho do coração. E às vezes a gente acha, diz assim: esse aqui nem Deus vai saber. Aí ele diz, Jeremias 17:10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Glória ao nome de Jesus por isso. E observe, queridos irmãos, uma atenção para aqueles que gostam de ser levados pelo coração. Cuidado, eu vou fazer o que meu coração está mandando. Jeremias disse no verso 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. E o que é que eu faço, pastor? Seja guiado pela palavra de Deus. Essa não é enganosa, essa não é perversa, essa produz vida, essa te orienta. É por isso que o salmista, no salmo anterior, no salmo 119, verso 9, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, quem não guarda, quem não conhece a palavra de Deus, é como se anda no escuro. Se eu fechar o olho aqui e começar a andar, eu vou cair, porque eu não vou estar enxergando. Mas a partir do momento que eu guardo a palavra, medito na palavra, é como se uma luz clareasse, eu vou ver que é um abismo. Eu não vou por aqui porque é um abismo. Por quê, pastor? Porque a palavra está mostrando que é um abismo, é um perigo. É a palavra, ela ilumina o coração. Glória a Deus para sempre. Queridos irmãos, na antiga aliança era lei se ensinar a palavra de Deus desde cedo. Se não, vejamos em Deuteronômio, eu convido os irmãos para ler Deuteronômio capítulo 6, quinto livro do Pentateuco, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 6. Veja a ordenança de Deus para com o seu povo escolhido, o seu povo Israel. O verso 6, o verso 7, o verso 8, o verso 9. Gostaria que os irmãos lessem todos. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 em diante. Como é que diz, meus irmãos? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O verso 8, como é que diz? Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, no meio dos olhos. O verso 9, como é que diz? E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso era ensinado desde cedo. A criança se acordava, era a palavra de Deus. A criança estava andando no caminho, o pai e a mãe estavam contando alguma história da palavra de Deus. Se ela sentasse, ela tinha que ouvir a palavra de Deus. Se ela levantasse, ela tinha que ouvir a palavra de Deus. Colocava na mão para não esquecer dos mandamentos do Senhor. Colocava nos umbrais da porta para que toda vez que ele lesse, não esquecesse dos mandamentos do Senhor. Por isso que o Senhor disse: olha, eu te proponho uma escolha, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Qual é a vida, pastor? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não sei se os irmãos sabem, mas em Israel, toda criança, antes de ir para a escola secular, ela tinha que aprender, decorar todo o Pentateuco. Os irmãos sabem que o Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
as 5 leis dadas por Deus a Moisés. E a criança, quando tinha 5 anos, dos 5 aos 10 anos, ela tinha que decorar todo o Pentateuco. Quando ela completava 10 anos, ela agora ia aprender um novo ciclo. Ela ia aprender sobre os livros históricos, sobre os livros poéticos e sobre os livros proféticos. Quando ela atingia na idade de 14 anos, ela tinha que fazer uma escolha: ou continuar estudando a palavra de Deus como mestre, ou seguir a profissão do pai. A gente pode ver isso no caso de Jesus. Amém, meus irmãos? E hoje em dia estamos numa época muito difícil, que a tecnologia, não é, o avanço da informática, da rede, da internet, às vezes está tirando esse ensino dos pais aos filhos concernente à palavra de Deus. Como é que o filho vai guardar a palavra de Deus no coração se não tem quem ensine, quem leia? É aquele caso do eunuco, que estava lendo a palavra de Deus. O filho chegou a: entendes tu que lê? Ele disse: não tem ninguém que me ensine. E esse é o papel do pai, é o papel da mãe: ensinar, falar. Porque um dia, se ele vier se desviar do caminho do Senhor, ele vai lembrar do ensinamento do pai, ele vai lembrar do ensinamento da mãe, ele vai lembrar: meu filho, não vá por aí, minha filha, não entre nesse caminho, continue no caminho que a palavra de Deus orienta. Não vai sair do coração. Ele pode estar lá na China, mas a palavra de Deus vai estar guardada no coração. Por quê, pastor? Porque foi ensinada, foi ministrada no coração da criança, do jovem. Meus irmãos, nestes últimos dias, estamos precisando mais meditar, ler a palavra de Deus. Aleluia, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, na folga do almoço lá do trabalho. Eu vou ler o capítulo, eu vou ler o versículo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é alimento para a minha alma. E se eu não alimentar a minha alma vai morrer, vai ficar fraca, vai ficar apática, vai ficar raquítica e vai morrer. E qual é a vitamina, pastor? A vitamina é a Bíblia, a vitamina é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento, é os Evangelhos sinóticos, é as cartas paulinas, é a palavra de Deus. Não perca, não deixe de ler a palavra de Deus, porque no momento mais que você precisar de fazer escolhas, aí a palavra de Deus vai falar ao teu coração: esse não é o caminho, esse não é o caminho da vitória, esse não é o caminho da bênção. A palavra de Deus, eu costumo dizer que ensina tudo, irmãos. Ensina como arrumar um trabalho, a como escolher uma igreja digna, não é, de respeito, a cultuar. Ela escolhe, ela ensina como eu devo escolher a minha futura esposa. Ela ensina a como escolher os meus amigos. Ela ensina tudo o que você quiser aprender está aqui na palavra de Deus. E tem um detalhe, minhas coordenadoras: a palavra de Deus tem quase 2.000 anos que foi escrita, mas ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Diga amém por isso. Ela é um livro em que, quando a gente vai ler, o autor está falando com a gente. Aí a gente vai ler de madrugada, o autor fala com a gente. A gente vai ler de manhã, ele continua falando com a gente, falando com a gente, falando com a gente. Aleluia! É a palavra de Deus. É quando você começa a ler, parece que o Espírito Santo está falando, está recitando para você a palavra de Deus. Quantos dizem amém por isso? Agora veja a dinâmica da palavra de Deus. A Bíblia diz que Esdras era sacerdote e escriba. Está lá em Esdras capítulo 7, verso 10. Vamos ler? Por gentileza, estamos em um culto de ensino. É essa a oportunidade que a gente tem para ler, para acompanhar os versículos todos juntos. A Bíblia diz que Esdras era sacerdote e escriba. Os irmãos sabem muito bem a função que era do sacerdote, que era de oferecer sacrifícios a Deus em prol do povo, e trazer a bênção de Deus para o povo. E o escriba, a princípio, era o secretário do rei. Era o homem que era selecionado pelo rei para escrever as cartas,
para enviar documentos, e depois, com o passar do tempo, o escriba começou a escrever a palavra do Senhor, a lei, a transferir ou trazer a literatura em outros idiomas, a palavra de Deus. Contanto que, com o passar do tempo, o escriba tornou-se um mestre da palavra, o mestre da lei, um doutor da lei. Aí a Bíblia diz que Esdras era sacerdote e era escriba. Agora veja o que foi que Esdras propôs no seu coração. Está lá em 7 de Esdras, verso 10. Como é que diz? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para quê, meus irmãos? Para buscar a lei do Senhor, e o que mais? E para cumprir, e o que mais? E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Se os irmãos prestarem bem atenção, os irmãos vão ver a ordem, a dinâmica que o escriba Esdras colocou no coração. Ele era mestre ou um doutor da lei, conhecia de toda a lei mosaica, mas ele colocou no coração buscar, obedecer e ensinar. Observe que a ordem, ela está perfeitamente no seu devido lugar. Primeiro, eu vou buscar a palavra de Deus. Segundo, eu vou obedecer a palavra de Deus. E em terceiro, eu vou ensinar a palavra de Deus. Eu não posso ensinar se eu não buscar, porque aí eu não vou ter nada para ensinar. Eu não posso ensinar se eu não obedecer primeiro. Primeiro, eu vou buscar, eu vou ler, vou meditar, vou me aprofundar. Depois eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi com a palavra de Deus. E por último e terceiro, eu vou ensinar a palavra de Deus. Quantos dizem amém por isso? A Bíblia diz, meus irmãos, que a palavra de Deus ensinada, ela produz avivamento. Está lá no livro de Neemias, logo após de Esdras, capítulo 8, versículo do 1 ao versículo 10. A Bíblia diz que quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, o povo exigiu o ensino da palavra de Deus. O povo passou 70 anos no cativeiro, como os irmãos bem sabem, e voltaram. Já não tinha aquele costume, naquela liturgia de adoração ao Senhor, eles não sabiam mais como fazer. E agora o povo reúne em todo Israel, em toda a praça, para ouvir a palavra de Deus, para que seja ensinada a palavra de Deus. E observe o que diz a Bíblia no versículo 1, a parte B. Todo o povo se juntou para ouvir a palavra de Deus. Isso fala de união. Todo o povo em um só homem se juntou para ouvir a palavra de Deus. Versículo 3, a Bíblia diz que Neemias, quando abriu a palavra, abriu ali os pergaminhos para ler a palavra de Deus. A Bíblia diz que foi da alva ao meio-dia, ou seja, foi das 6 da manhã ao meio-dia. O povo estava em pé na praça, preste bem atenção, em pé na praça, das 6 da manhã ao meio-dia, ouvindo a palavra de Deus. Isso fala de reverência à palavra de Deus. Diga amém. O interessante, queridos irmãos, é que a Bíblia diz que o povo, ele estava atentos ao ensino da palavra de Deus. E eles não estavam confortáveis como os irmãos estão hoje. Eles não estavam em uma sala climatizada como os irmãos estão hoje. A Bíblia diz que eles estavam em uma praça, das 6 da manhã ao meio-dia. Eles não saíram para tomar café, não saíram para tomar água, ou deram uma pausa para fazer um lanche, não. Eles estavam atentos à palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, eles sabiam que produziam vida. A palavra de Deus para eles era bússola. E se eu não estou meditando, atento à palavra de Deus, eu vou me perder no caminho. Quantos dizem amém? No versículo 8, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela foi ensinada de forma que o povo entendia. Isso fala de clareza a quem está ensinando. O verso 9, a parte C diz assim: quando o povo entendeu a explicação da palavra de Deus, houve avivamento. Vamos ler esse versículo? Neemias 8, verso 9. Esse versículo é interessante. Versículo 9
diz assim: e Neemias, que era o tisata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Diga amém. Quando se ouve e entende a palavra de Deus e gera avivamento, termina em festa. Você pode repetir isso comigo, por favor? Quando se ouve e entende a palavra de Deus e gera avivamento, termina em festa. Onde está isso, pastor? No verso 10, vamos ler? Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Primeiro o povo pediu que se lesse o livro da lei de Deus para todos. Depois a Bíblia diz que o povo entendia o que se estava explicando, porque quando ele entendia o que se estava explicando, houve um quebrantamento, o povo começou a chorar. Depois que o povo começou a chorar, aí a Bíblia diz que Neemias começa a dizer: olha, alegrai os corações, agora houve um avivamento aqui nesta praça, glória, vocês agora vão sair, vão comer as gorduras, vocês vão beber as doçuras, porque hoje é um dia consagrado ao Senhor. Aleluia. Olha, diga para a irmã, para o irmão que está do teu lado: guarda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, porque no final vai ter festa, no final vai ter culto de ação e graça, no final vai ter oração respondida, no final o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Mas guarda a palavra no coração. A Bíblia diz, queridos irmãos, alguns benefícios de quem vive a palavra de Deus. João 15, o versículo 7. A Bíblia diz que quem vive a palavra de Deus tem as suas orações respondidas. Vamos ler esse versículo? É interessante, vamos ler? João capítulo 15 e o verso de número 7. Vamos lá, você que está com a sua Bíblia aberta, mantenha aberta para meditarmos na palavra do Senhor. Como é que diz o verso 7? No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quantos dizem amém? Não é qualquer coisa, é tudo. Se eu estiver guardando a palavra no coração, você pode pedir tudo, de ordem espiritual e de ordem material, pedir tudo. Por quê, pastor? Porque ele disse: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quantos dizem amém? Quem vive a palavra de Deus tem promessas de livramento, de possessão de terras, tem promessas da presença de Deus, como Josué. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Vamos lá, irmãos, estamos meditando na palavra de Deus. Josué capítulo 1, vamos ler versículos 3 ao versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e a terra do grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. O 5, como é que diz, meus irmãos? Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quantos dizem amém?
Agora, o que foi a recomendação de Deus? Ele fez a promessa e ele colocou a condição. Qual foi a condição, pastor? Verso de número 8, vamos ler? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aí quando eu leio, quando eu guardo a palavra de Deus no coração, aí eu vou ter promessa de livramento. Quando eu guardo a palavra de Deus no coração, aí eu vou ter promessa de possessão de terra. Quando eu guardo a palavra de Deus no coração, eu vou ter a promessa da presença de Deus na vida. Quantos dizem amém? Por isso que o salmista disse: eu escondi a tua palavra no coração. Quem vive e quem guarda a palavra de Deus no coração tem a presença de Deus na vida. Abra sua Bíblia, Êxodo 33, verso 14 e o verso 15. 33 do Êxodo, versículo 14 e o versículo 15. Deus disse a Moisés, verso 14: disse, pois, irá a minha presença contigo para fazer descansar. Versículo 15, disse Moisés: então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quantos podem dar glória para Jesus? A presença de Deus na vida, irmãos. A Bíblia diz que quem vive a palavra de Deus e guarda no coração, receberá de Deus galardão. Veja aí Apocalipse 22 e 12. Quem guarda a palavra do Senhor no coração, recebe de Deus galardão. Apocalipse 22 e o verso de número 12. Vamos ler? 22 e o verso 12. Como é que diz, meus irmãos? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. E eis que cedo venho. E o que, irmãos? E o meu galardão está onde? Está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E por fim, queridos irmãos, quem guarda a palavra de Deus no coração, diz a Bíblia que esse é forte. Vamos ver? 1 João capítulo 2, verso 14. Primeira epístola de João 2 e 14. Quem guarda a palavra de Deus no coração é forte. Com todo o respeito àqueles que malha, né, que faz exercício físico, mas a Bíblia diz que quem é forte é aquele que guarda a palavra. Amém? Vem um temporal, vem um vento forte, não é? Vem um disse-me-disse, vem a calúnia, vem a fofoca, ele está ali plantado. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é forte. 14, como é que diz? O verso 14 de João 2: eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Jovens que querem ser fortes, não vá para a academia, é só guardar a palavra de Deus no coração. Aí não tem capeta que aguente, não tem diabo que aguente, não tem demônio que vá sustentar diante de vocês. Medite na palavra, guarde a palavra, coma a palavra, aleluia. Qualquer tempo que vocês tiverem, guarde a palavra de dia e de noite. Por quê, pastor? Porque ela vai fazer prosperar os vossos caminhos. Eu lembro muito bem, eu tenho 47 anos e meio, mas eu lembro muito bem da minha mocidade. E eu aproveitei muito a minha mocidade na casa de Deus, comendo a palavra de Deus. O que tinha de culto na igreja, eu estava na igreja. Consagração,
círculo de oração, culto de oração, oração para a mocidade, vigília. O culto que inventasse, eu estava lá no meio, eu estava lá dentro, eu estava lá chorando. Os cultos de oração, na maioria das vezes, está aí o pastor Daniel, o pastor João, homens mais antigos, e eu lembro muito bem deles, que era um culto que era frequentado mais pela terceira idade, o culto de oração. Mas eu estava lá no meio dos anciãos, orando, chorando, gemendo, pedindo a Deus: eu não tenho, Senhor, Tu tens, me ajuda, me dá força, me faz entender a Tua palavra. E hoje eu estou aqui pela misericórdia dizendo: jovens, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. Agora tem uma coisa: guarde a palavra, medite na palavra, coma a palavra, não perca tempo com a internet e com a rede, não, gaste mais tempo com a palavra de Deus, porque ela vai ensinar vocês o caminho da bênção, ela vai tirar do coração as dúvidas, as incertezas da vida. Medite na palavra do Senhor. Quantos dizem amém por isso? Veja o que Jeremias disse no capítulo 31, versículo 34. Eu vou ler aqui para ganharmos tempo. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Veja o que Deus disse. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É Apocalipse 1 e o verso 3, veja o que João disse: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João disse que só em a gente ler a Bíblia nós somos felizes. Diga amém por isso. Diga amém pela oportunidade que Deus está te dando de ler a palavra de Deus. Veja o que João disse na sua carta em João, ou melhor dizendo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Aí ele diz assim, veja que coisa linda: e veremos para ele, e faremos dele, e faremos nele morada. Eu vou repetir. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E veremos para ele, ouviremos para ele, e faremos nele morada. Observe, irmãos, alguns exemplos negativos de pessoas e nações que não escondeu a palavra do Senhor no coração. Israel passou 430 anos sofrendo nas mãos dos faraós por não guardar a palavra de Deus no coração. Sansão, a Bíblia diz que ele foi feito palhaço nas mãos dos filisteus, porque não guardou a palavra de Deus no coração. Saul, a Bíblia diz que ele perdeu o trono, ele perdeu uma das maiores honras que tinha em Israel, porque não obedeceu e nem guardou a palavra de Deus no coração. A Bíblia diz que Davi, preste bem atenção nisso, a Bíblia diz que Davi trouxe maldição para sua casa, porque não guardou a palavra de Deus no coração. E eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa, irmãos, que todo pecado ele tem uma consequência, mesmo que Deus perdoe. Deus vai perdoar do pecado, mas Ele não vai impedir a consequência. Quem me entendeu, diga amém. Todo pecado vai gerar uma consequência. E no pecado de Davi, a consequência ou as consequências foram grandes na vida de Davi entre a sua família. Se não vejamos, a Bíblia diz que o primeiro filho do adultério de Davi morreu. Depois, um dos filhos de Davi violenta a sua irmã. Aí a Bíblia diz que o outro filho de Davi mata aquele que violentou a sua irmã.
houve uma tragédia na família de Davi, simplesmente, meus queridos irmãos e jovens da casa do Senhor, porque não obedeceu e nem guardou a palavra de Deus. O maior pecado de Davi naquele dia, queridos irmãos e obreiros que meditam e lê mais a palavra de Deus do que eu, o pecado maior de Davi naquele dia foi a ociosidade. Foi no lugar de estar fazendo alguma coisa, ficou ocioso, ficou além, ficou muito zen. Hoje eu vou descansar, hoje eu não vou, eu já fui para a igreja ontem, já fui semana passada quase todo dia, hoje eu vou ficar, porque Deus sabe, eu não sou de ferro. Aí Davi manda o exército, manda os capitães, manda o general, diz, vocês vão, mas se Deus te chamou para uma obra, você tem que ir na frente. Ociosidade, isso é pecado também, pastor? É, porque às vezes é na ociosidade que o inimigo chega. É na ociosidade que o inimigo chega e oferece um prato bem bonito. Não vai ser prato feio, vai ser um prato bonito. E a Bíblia diz lá em João, ou melhor dizendo, lá em Tiago, na sua epístola, que o pecado, quando ele agrada aos olhos, não é? Ele é atraído pelo que vê. O homem, ele é atraído pelo que vê. Muito cuidado, queridos, com a ociosidade, com a falta de não fazer nada. Tem trabalho para você na obra do Senhor. Tem alguma coisa para fazer na casa do Senhor. Aleluia, tem evangelismo, tem campanha, tem círculo de oração, tem escala de culto, tem visitação, tem oração, tem consagração, tem alguma coisa para fazer na casa do Senhor. E às vezes alguém diz assim, eu não sei pregar porque pregar é o dom. Quem disse isso? Porque na Bíblia não está escrito. Não. Existe o dom de discernir espírito, o dom de profetizar, o dom de variedade de língua, o dom da fé. A Bíblia fala que pregar é uma ordem. Ide e pregai a toda criatura. Ah, pastor, mas eu não tenho oportunidade aí na igreja. Mas você tem oportunidade para pregar na sua casa, no teu trabalho, na faculdade, na rua, falando com um amigo, pelo Zap, pelo Facebook. Você tem oportunidade de fazer algo para o Senhor. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando, porque às vezes as oportunidades são únicas. Às vezes a oportunidade passa. A oportunidade passou na frente de Saul e ele não agarrou. Nesta noite Deus está dando uma oportunidade para mim e para você. Eu te coloquei no lugar de príncipe. Eu tirei você lá do lamaçal do pecado, onde a sociedade não te valorizava, onde você não valia muita coisa. Eu te dei, eu trouxe para cá, perdoei os teus pecados, dei um banho de sangue, dei um nome, aleluia, coloquei a palavra no coração. E o que é que eu vou fazer agora, pastor? É pregar o evangelho a toda criatura, é estar nos cultos, é fazendo a obra, é no sol, é na chuva, é de tarde, é de noite, mas faça alguma coisa para o Senhor enquanto é tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto mais os dias passam, mais eu tenho a consciência que eu preciso fazer mais para o Senhor. Sabe por quê, meus coordenadores? Porque Jesus tem feito tanto por mim, não é? Só de Jesus descer do céu e dizer assim, eu vou, não é? E pagar uma dívida que não era dele, era minha. Romanos 13:23, a Bíblia diz que todos estavam destituídos da glória de Deus. Sabe qual era o meu destino? O inferno. Sabe qual era o nosso destino? O inferno. Mas a Bíblia diz que João 13:16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Ele deu o melhor. Ele não deu qualquer coisa para você, nem para mim. Ele deu o melhor. Ele só dá o melhor para mim e para você. Então vamos dar o melhor para o Senhor. Vamos cantar melhor para o Senhor. Vamos evangelizar melhor para o Senhor. Se é para pregar, vamos pregar melhor com excelência ao Senhor. Se é para louvar, vamos ensaiar melhor para o Senhor. Se é para tocar, vamos tocar melhor para o Senhor, porque Ele merece todo o sacrifício e adoração. É ensaio, pastor, é só ensaio, mas se dedique no ensaio. Você acha que só está as irmãs aqui do ensaio, mas Jesus está presente, o Espírito Santo está presente e está registrando. Glória a Deus. E não diga, eu vou dar um conselho, e não abra a boca para dizer, pastor, não tenho tempo. Porque se você disser assim, Deus vai fazer você ter tempo. Deus só vai se chamar quem não tem tempo, não é assim, minha coordenadora? Porque Ele sabe que aquele que não tem tempo é porque trabalha, gosta de trabalhar, gosta de estar sempre, né? Está aí o pastor Ezequias aí que, né, trabalha em tanta congregação que só Jesus. O tempo que Deus me deu foi 24 horas por dia. O tempo que Deus lhe deu foi 24 horas por dia. O que está faltando em eu entender é o que Paulo ensinou aos Efésios, é remir o tempo. Não entendi, pastor, é aproveitar o tempo. Não gastar o tempo com qualquer coisa. Separe o tempo mais precioso que você tem para o Senhor. Mas pastor, está chovendo. Às vezes é 5 horas da manhã no domingo. Eu acho que eu não vou para a igreja não, está uma nuvem ali, eu acho que vai chover. Um dia desse o obreiro mandou uma mensagem dizendo: pastor, estou escalado em tal lugar. Era 7:30 da manhã, mas está umas nuvens. Meu querido, nem começou o dia, o senhor vai estar escalado de noite. Imagina Jesus lá do céu como está vendo. Mas diga assim: Jesus, pode ter nuvem ou não ter nuvem, mas eu vou. Porque quando, muitas vezes trabalhando, não é? Eu chegava muitas vezes no trabalho molhado, mas tinha que ir, porque senão ia levar falta, ia ser descontado no salário. Eu tinha que ir, por obrigação, mas ia, né? E Jesus aqui não desconta salário de ninguém. Jesus não bota falta em ninguém. Ele quer ver um sacrifício voluntário. Eu vou, Senhor, porque Tu mereces. Eu vou fazer, Senhor, porque o Senhor faz mais por mim. Diga amém. Faça mais para o Senhor. Glória a Deus. Continuando aqui, meus irmãos, Judas Iscariotes perdeu a comunhão com Jesus, a paz e a vida, porque não guardou a palavra de Deus no coração. Agora, observe o que a Bíblia vai nos dizer, irmãos, de um exemplo de um jovem, aproximadamente 13 anos, um jovem, que ele fez a escolha certa, guardou a palavra no coração. Ele foi escolhido dentre muitos jovens sábios. Deus lhe deu inteligência de todas as visões e sonhos, e foi próspero, e servia junto ao rei. Eu estou falando de Daniel, né? Alguém quando lê a Bíblia acha que Daniel era um quarentão. Não, Daniel tinha 13 anos quando foi levado cativo. Daniel podia botar assim na mente, né? Eu estou longe de casa, eu estou longe da minha nação, eu estou longe da minha igreja, então eu vou fazer o que eu quiser. Mas ele disse: eu vou propor, colocar no meu coração não se contaminar, porque o que Deus tem preparado para mim é bem maior do que as lentilhas que o mundo tem oferecido. Quantos dizem amém? Se você quer ser abençoado, próspero em tudo, guarde a palavra no coração. Eu vou repetir isso. Se você quer ser abençoado, se você quer ser próspero em tudo, uma coisa, irmãos, que temos que falar quando se fala em prosperidade, não é só riqueza não. Às vezes prosperidade é você ter a sua família todas saudáveis, todas com saúdes, todas na igreja cantando e adorando o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 28. Esse é
a receita, a bússola que Deus nos dá nesta noite. Deuteronômio 28, capítulo 28. Já estamos encerrando, queridos irmãos, vamos estar encerrando o horário. Deuteronômio 28, versículo 1. Vamos ler alguns versículos para que os irmãos entendam. Deuteronômio 28. Eu disse que se você quer ser abençoado, próspero em tudo, guarde a palavra de Deus no coração. Verso 1 diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus, primeiro, te exaltará sobre todas as nações da terra. Segundo, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Diga para a irmã que está do teu lado: não precisa você correr atrás da bênção não, vaso. A bênção vai correr atrás de ti e vai te alcançar. Glória ao nome de Jesus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, aí ele vai dar a sequência de bênção a partir do versículo 3. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará nos teus inimigos que te levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te ordena, ou que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, povo santo, como te tem jurado. Quando o que, meus irmãos? Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Quantos podem dizer amém por isso? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém, meus irmãos? Que o nosso Deus aplique esta palavra em nosso coração. Amém? Porque a palavra de Deus, ela diz que ela não vai e não volta vazia. Ela vai fazer a vontade de Deus. Amém? E a vontade de Deus nesta noite para nós foi: guarde a palavra no coração, encha o coração de Bíblia, encha o coração da palavra, medite. Não leia só a palavra quando estiver escalado. Eu estou escalado hoje, eu vou ler hoje. Não faça isso não. Leia, dependente, porque você não sabe o dia que Deus vai te usar. Deus pode te usar no púlpito da igreja, mas Ele pode te usar para alguém lá no teu trabalho, para falar a palavra dEle. Sempre esteja preparado, porque Deus pode te usar em qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora. Até na rua andando, alguém parar assim: você é crente, né? Eu estou percebendo pelo teu andar, pelo seu comportamento, você é crente. Tem um demônio ali para você expulsar. Vamos lá, você é crente. Glória a Deus. Digam amém por isso, meus irmãos. Nunca deixe de estudar a palavra de Deus, irmãos. É um dos cursos que eu tenho mais desejo. Quanto mais eu faço, mais tenho vontade de estudar. É a palavra de Deus. Eu já tive a oportunidade de fazer um curso de bacharel em teologia, alguns cursos concernente à palavra de Deus. Estou fazendo um segundo curso de bacharel em teologia. Por que, pastor? É para se mostrar? Não. Porque quanto mais eu leio, eu aprendo, mais eu tenho a certeza que eu não sei de nada. Eu preciso aprender mais. Diga amém. Guarde a palavra de Deus, meus irmãos. Medite na palavra de Deus, porque é ela que vai nos levar ao céu de glória. Diga amém. Que Deus abençoe. Queremos agradecer.